Fala pessoal, começando mais um Elmicast. O Elmicast hoje realmente especial. Hoje é o dia dessa gravação que o Nubank abriu o IPO. Estamos recebendo um cara certo, no momento certo, para falar desse assunto dos bancos digitais. Bruno Diniz, finalmente, Bruno, com a gente aqui. Bruno, que é a maior referência do Brasil, da América Latina, que está do mundo, sobre o assunto. E, pô, cara, que bacana te receber aqui. Bem-vindo, Bruno. É um prazerzaço. A gente tá para marcar essa ao vivo aqui. A pandemia Desde complicou 2017, um pouco. cara. Eu olhei aqui em 2017 a primeira conversa. Foi Maio de 17. Mas finalmente a gente conseguiu bater um papo Cara, ao vivo aqui, cara. Muito feliz, muito obrigado pela Prazerzaço. presença aqui, tá? Com a gente hoje aqui, Fábio Lousada. Fala, Fabinho, beleza? Beleza, tô muito ansioso com o nosso papo aqui. Vamos falar dos bancos digitais, Nubank, que pegou o pessoal de surpresa e vai desbancar. Como vai desbancar o Itaú? Nada desbanca aí. Cara, era um cartão roxo, vai né? pegar, o bicho Era um vai cartão pegar, roxo né? de graça. Tinha fila pra entrar nele, né? Bem-vindo, Brunão. Pô. Exato, pô, Lousada, prazerzaço. E agora o Nubank tá aí fazendo história, né? Se gravasse o prévio aqui do podcast, já seria bem legal, né? Que falou que nos bastidores já seria quase que um outro podcast. Muito bom. Brunão, coincidentemente, você veio aqui na escola nos visitar num dia que é o dia da abertura, né? Capital do Nubank. Cara, e assim, a gente vai falar um pouco dos bastidores. Que recado que essa IPO do Nubank dá, cara, pro mercado, pras pessoas, como consumidores e como profissionais da área também? Boa. Assim, a gente já tem um movimento acontecendo, né, Ronaldo, de transformação do mercado. O Nubank é um dos grandes expoentes, inclusive reconhecido internacionalmente. É considerado o maior banco digital aqui do Ocidente. Se a gente contar no Oriente, lá a gente tem o WeChat, a gente tem uns caras muito gigantescos. Mas quando a gente olha a realidade aqui do Ocidente, o Nubank é o maior player em número de clientes, em valuation, até mesmo antes de fazer o IPO. E assim, ele já está acontecendo, ele já é uma realidade. Vale recapitulando aqui para quem não sabe, assim, o Nubank nasceu em 2013. Né? A gente está falando de uma história de 8 anos de você escalar desse jeito. Né? E lembrando que há 3 anos atrás eles estavam com cerca de 4 milhões e meio de clientes. E foram fazer o IPO com 48 milhões, 48,1 milhões de clientes. É muita gente, né? Então, e assim, as pessoas também às vezes têm um certo preconceito de falar, mas é um outro cliente ativo. Não, saiu lá os números, lá, se não me engano, 70% dos clientes são ativos que consideram um cara que gerou receita nos últimos 30 dias. Então, assim, a gente tem o cara tá usando o cartão, tudo isso está gerando receita para a instituição. E agora que eles estão expandindo o portfólio também, né? Então, quando eles expandem o portfólio, mais ainda possibilidades de rentabilização, né? E aí a gente estava até comentando antes de começar aqui, né, que quando o Warren Buffett entrou na jogada, né, desmontou o discurso de muita gente que ainda era cético, né? Eu gosto também de fazer sempre uma analogia, guardado aí as devidas proporções, né? Mas a gente teve, por exemplo, a própria Amazon. A Amazon ela não deu lucro durante um bom tempo. Sim. E a Amazon era questionada. Tem até entrevistas, se vocês procurarem depois no YouTube, uma entrevista que foi dada e que o entrevistador ria da cara do pessoal, falando assim, vocês podem ser maior do que a Barnes & Noble, que é uma outra livraria. Ele falou, não, a gente pode e tal. Assim, então, assim, acho que sempre quando surge um cara que desafia o ambiente de qualquer mercado, né, e ele está tentando reinventar a regra daquele mercado, ele é recebido com muito ceticismo, né? E a gente também estava falando antes aqui. E ironia também. E o que a gente falou antes era que... mas isso é normal, acho que é natural. O grande problema é, como eu falei, assim, que a mensagem que essa IPO passa é que não dá para desver isso, entendeu? Assim, a coisa já estava acontecendo, agora ela está escancarada na cara de todo mundo. Né? Ela fala assim, como pode um Nubank valer mais do que o Itaú? Né? Assim, fica, nossa, que maluquice. Mas assim, a gente tem que entender que foi um pouco do mesmo questionamento que fizeram quando a Amazon passou o valor de mercado da Walmart. Né? E quando ele fez isso em termos de market share, né, market cap, que é de valor de mercado, ele não vendia o mesmo tanto que a Walmart vendia. Mas tinha uma coisa ali de eficiência operacional, tinha uma coisa ali de, enfim, de modelo de negócio diferente. De dados, né? Inteligência de dados, tudo isso. É uma análise que é muito profunda, né? Sim, então assim, você começa a ver um cara que está pronto para reinventar o mercado. Eu também estava falando com vocês antes, assim, acho que quando você, hoje, nos dias de hoje, com o que aconteceu com o Nubank, com o IPO, tocando o sininho lá, já saindo valendo mais, né, do que o Itaú,
acho que só tem dois motivos de você, se você como um bancário ou como um dirigente de instituição financeira, minimizar isso, né? Ou é por ignorância, ou é por soberba, né? Ou você está achando... Porque assim, e essas duas coisas fazem sentido, poderiam fazer sentido, poderiam ser uma justificativa em 2015, até 2016, quando os caras ainda eram pequenos e ainda estavam ali e nem pareciam que ia incomodar, né? Mas hoje, com toda essa movimentação, e se você pega estrategicamente o que eles estão planejando, e você olha quem são os acionistas deles que vieram já desde trás e ancoraram esse IPO, a gente está falando de Warren Buffett, a gente está falando da Sequoia, que ajudou a construir Google e grandes outros gigantes, né, investiram nesses caras. Então, se esses caras estão vendo alguma coisa, tem alguma coisa aí, entendeu? Sim. De reinvenção de mercado, né? E estão entrando em outros mercados, estão com marketplace, estão com produtos de seguro já aí, estão fazendo parcerias com outras fintechs para produtos que eles não possuem, ou seja, já saindo da questão verticalizada que a gente via no mercado, né? O mercado financeiro é muito verticalizado. Cria-se os produtos distribuídos nos próprios canais e tal, é sempre muito dentro de si. E ali você vê uma realidade deles, faz uma parceria com a remessa online, né? Eles não têm produto de câmbio de remessa. Pô, criado do zero dá trabalho. Vamos pegar quem é o melhor e vamos integrar. E aí é bom para todo mundo, é um ganha-ganha-ganha. Ganha o cliente que gosta do ambiente Nubank, do atendimento Nubank e tem mais um acesso a produto. É bom para a remessa online, que acessa uma base de 48,1 milhões de clientes. E é bom para o Nubank, que não precisa criar do zero, e tem um rachuncho ali. Foi a mesma estratégia que ele usou para Isinvest. Pois é, você vai, e nesse caso foi uma aquisição, mas nesses outros casos é uma integração. Sim, sim. Porque você pode fazer uma parceria bem feita. O próprio o seguro dele, que causou aí certo alvoroço, né? Que ele segura R$9, né? Deles, assim. Foi a Chubb também que tinha parceria com eles, né? Então, eles usam muito essa questão da lateralização como uma forma de crescer rápido, né? E assim, até porque se você tenta e você precisa mudar, é mais fácil quando você tem lateralização, né? Sim, é horizontal, né? O mercado você constrói ele como se fosse blocos, né? O grande ponto, e aí que eu acho que pouca gente enxerga no caso do Nubank, é que o que eles estão construindo de marca, é uma coisa muito forte. Eu falo isso há anos já, assim, o que o Nubank conseguiu fazer é algo que eu nunca tinha visto no mercado financeiro. Assim, eu entrei no mercado financeiro em 2008, comecei no Unibanco. Eu nunca vi ninguém fã de uma marca de banco. Você pode ser porque você trabalha ou alguém da tua família trabalha e aí você meio que contas, né? Abraça isso, vai até num clubismo em alguns casos. Mas uma paixão genuína, gente fanática por uma marca, assim como você vê com a Apple. Será que foi o timing? Porque ele entrou em 2013 no momento que o mercado ele ainda era muito carente de novos players e assim, cara, o cliente estava num banco, mas desconfiando que essa relação não é tão sadia para mim. O Nubank ele veio, deixa tudo muito transparente, né? Tem um pouco disso? Tem também a questão seguinte, são dois aspectos, né? Primeiro, a gente tinha várias falhas, né? Porque a gente tinha assim, os players tradicionais acomodados. Né? Porque a barreira de entrada é muito grande, então é muito difícil ter concorrente, e aí fica aquela coisa, entre aspas, aí, cartelizado, né? Aquela coisa assim que fica só o bloco dos grandes e não tem muito incentivo para você fazer algo realmente diferente. Né? Então, você já tem um monte de falha de atendimento, de processo, de coisas internas que não eram pensadas no cliente, da forma como o Nubank veio se propor, eram muito olhando para produto, muito para processo e pouco para cliente. E você chega com algo novo, é uma folha em branco, né? E aí uma folha em branco, ninguém tem histórico. Então, assim, todos os bancos hoje investem para mudar essa imagem. Mas todo mundo, sem exceção, já teve problema com o banco. Qualquer banco que você trabalhe, você já teve algum problema. É normal, mas assim, é de uma outra realidade. Quando você entra e o Nubank também, não que as pessoas não tenham problema com o Nubank, mas assim, quando você pega os números, né, reclamação, ombudsman e tudo mais, você vê que é baixo. Muito, muito abaixo, assim, é referência de mercado. Reclamação é limite. Exato, a reclamação dos caras é isso, não tem um limite, então tudo bem, pode ir com outro, um dia quem sabe aumenta. É isso que eu vejo muito assim nos comentários, aumenta meu limite. Foi quando a Anitta até chegou no Nubank, chuva de comentário, aumenta meu limite, Anitta. E essa questão da marca, né, é legal que assim, agora
É a marca muito forte para o cliente, a marca empregadora é muito forte, né? Ele tem... o Nubank, todo mundo que está fora meio que entende o que acontece dentro. O DNA dele é muito forte, né? E agora vai ter a Copa do Mundo, que também ele entrou como um patrocinador aqui da Cota Sul-Americana, né? Sim. Ou seja, é mais um reforço de marca, né? Fora que também acho que boa parte do que as pessoas falam, né, Bruno? Que a questão da ausência de lucro. A ausência do lucro também ela teve muito a ver com a escolha de internacionalizar a marca antes de colocar no bolso, né? Pô, teve aí México, Colômbia, né? Que ele expandiu. Sim. Tem um escritório na Argentina, flertando com a Argentina, mas ainda não tiveram início oficial. Mas é isso, assim, quando a gente olha na questão de construção de marca, você citou também o caso dos patrocínios, assim, grandes marcas, né? O Itaú, por exemplo, porra, patrocina muito futebol, muitos grandes eventos. A XP nas Olimpíadas, a XP. Né? Então, assim, isso é um ponto que, assim, para jogar esse jogo grande, você precisa meter a cara nesses grandes patrocínios. Mas o que eu falo é no dia a dia mesmo, assim, de você tentar humanizar um atendimento, você criar um senso de comunidade com o teu cliente. Eles criaram um senso de comunidade que transcendeu o atendimento. Porque eles criaram um programa de sócio, mesmo com o pessoal lá, fizeram um BDR, distribuíram lá a ação. Então, quer coisa que dá mais senso de comunidade do que isso? E nessa questão do BDR, inclusive, a gente estava há poucos dias conversando aqui sobre isso. Eu achei bem interessante porque o BDR, ele é uma fração da ação, ok? Mais do que isso, no mercado que está sendo assim ainda desenvolvido, a cultura de consumo do produto de investimento ainda no Brasil, ela está amadurecendo. Nós temos 4 milhões de CPFs ainda batendo isso. Então o brasileiro não está acostumado a aplicar em bolsa, é um país que está engateando sobre isso. E aí o Nubank vem, oferece a BDR, então ele está colocando ali para o jogo um cliente que nunca teve acesso ao mercado de capitais. Então, assim, eu fiquei olhando, não sei se a minha opinião ela é a mesma que a tua e se eu quero teu complemento, porque eu vejo que no mesmo ambiente que ele colocou ali um cliente, 48 milhões de clientes para dentro, agora está colocando foi 800 e poucos mil, acho que entraram nessa estratégia do BDR. Mas são 800 mil pessoas, que dá 20% das pessoas que têm hoje capital aberto no Brasil, que mexe no mercado de capitais, que elas vão ter o primeiro acesso ali a uma bolsa, um home broker, que elas vão ter acesso a comprar e vender uma ação. Então, é educação financeira também. Né? 800 mil pessoas é muita gente, cara. É muita gente que entrou para ter o primeiro contato com um home broker por conta do Nubank. Esse cara não vai sair à toa. Pois é, e é um serviço... que eu falo que funciona em duas coisas. Reforça a marca, dá um senso de comunidade. Olha, você tá com a gente desde o começo, tá aqui também, você vai ter um pedaço. E mais do que isso, você também faz um trabalho para a própria Bolsa Brasileira. Que você tá pegando um cara, às vezes, o cara nem é investidor na Bolsa e ele acaba sendo mais um número de CPF. Não só um número de CPF, é um cidadão que tá tendo acesso à renda variável inicialmente botando o pé. Então, depois disso, a gente vai ver um númerozinho, um recortezinho lá do número de pessoas que estão na bolsa, vai aumentar um pouco em função dessa estratégia, que foi muito bem bolada. E a XP foi muito cobrada por isso, que foi fazer o XP lá, foi fazer o IPO lá em Nova York. Falou, a gente cresceu com vocês, cresceu e aí vocês vão fazer lá e agora deixa eu participar, foi lá. Isso, tá vendo? É uma construção também desse senso de comunidade. No momento, pô, tô com você em todos os momentos. Mas na hora de marcar o gol, de celebrar, eu não vou estar. Vocês não vão me deixar entrar nessa festa. Então, foi muito bem sacado. Então, todas essas pequenas coisas mostram como eles trabalham essa questão da marca, seja como empregador, seja como de fãs, né? E você sendo fã, a partir daí você entra com um produto financeiro básico, que eles começaram com cartão, e aí conta, aí depois seguro, daqui a pouco marketplace, daqui a pouco o que ele colocar dentro daquele ecossistema que ele está criando, você vai consumir. Por quê? Porque você gosta de consumir as coisas ali dentro, você gosta da linguagem, a coisa faz sentido, você se sente pertencedor daquilo, você tem um pedacinho da ação do Nubank. Então, assim, é disso que eu estou falando, que esse tipo de engajamento no mercado financeiro, eu não vi nenhum outro player fazendo. E é muito difícil você fazer isso tendo um legado inclusive de imagem, de percepções muito diferentes. Tem gente que pode amar o banco X, Y, Z, ou ter experiências horríveis, e depende muito do quê? De um momento lá atrás que o cara pegou uma agência que tinha um cara que estava com de ovo virado no dia e você, pronto, você tomou bote. Essa é boa. Faz tempo que eu não vi essa, hein? Ovo virado. Essa tá trazendo essa é de Minas. Expressão essa é de Minas aqui também. Essa é de Minas. Muito bom.
Então, um pouco isso, sabe, Ronaldo? E assim, eu volto a dizer, a era que a gente está entrando agora é uma era onde, que inclusive é o tema do meu último livro, A Nova Lógica Financeira, que acontece o seguinte, a gente hoje tem alternativas para consumir soluções financeiras que não são só daqueles players que tem o rótulo de instituição financeira, banco, cooperativo, o que quer que seja. Hoje você pode consumir serviços financeiros e vocês que estão ali no front vão inclusive perder a operação para a Magazine Luiza, vão perder a operação para caras que não eram do mercado financeiro. Então a nova lógica você pode consumir produto financeiro de outros caras. A lógica não é aquela lógica antiga de só consumo produto financeiro no banco, ou na cooperativa, ou na financeira, no que quer que seja. E isso vai gerar um fenômeno para o outro lado, que é chamado de Beyond Banking, ou além do banco, que o banco também ele vai ter que tanto fortalecer essa marca, esse relacionamento, fazer com que as pessoas queiram estar lá dentro e expandir isso para outros serviços. E a gente já está vendo isso. O Inter tem um marketplace, que também é um cara novo, né? Assim, não é novo nessa encarnação nova de digital. E o Inter é uma amostra que como realmente é possível uma instituição se digitalizar, porque o Intermédio, que é o antigo... Mais, BS2... Esse trio... Exato. São caras que tinham outra identidade. Intermédio, o Bom Sucesso, que antecedeu o BS2, era banco totalmente analógico, né? Sim. Instituição ali muito forte em Minas, as duas, né? Inclusive, o modal aqui em São Paulo. Só conhecia pelo 120% de CDI, 130% de CDI. E era isso. E você vê como que se transformou inteiramente na comunicação com o público, né? No Inter, no caso, o BS2 também apostou muito no futebol para chegar a grandes massas, né? Sim. E assim, digitalização, aplicativos bem avaliados pelo consumidor, o portfólio, foi tudo. Então não é fácil, né, Bruno? Mas é possível, né? Sim. Só errou o time, a gente é São Paulino, né? E o Inter foi no São Paulo e o BS2 foi no Flamengo e ganhou tudo. Projetou bastante a marca. Podia ter errou o time. Podia ter, bem pontuado, Fábio. Infelizmente. Mas essa questão do desafio, ele é grande, mas ele existe e é necessário, né? Sim. Hoje, obviamente, é muito difícil
possibilidade para banco é você prestar serviço de Banking as a Service. O que é Banking as a Service? É você ser o player, né, ou a instituição que vai habilitar que outros caras possam distribuir produtos e serviços financeiros. Então você vai ficar o quê? Você vai ficar, tipo white label. Você vai ser o cara que vai segurar o rojão de produto financeiro de verdade, o crédito, toda a infra, conta. Gestão de riscos. Gestão de riscos, você vai fazer isso e vai permitir, por exemplo, que um iFood possa jogar o jogo do serviço financeiro. Já acontece, né? O iFood, Cacau Show faz isso, né? Exato. Então, quer dizer, o que é bom para o banco? Isso muito cara de médio porte está fazendo isso lá fora, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Porque você continua no jogo de banking, você até pode ter uma interface de sua própria conta, mas você consegue chegar mais longe porque você tem outros canais. Você tem, no final do dia, você divide essa receita com o cara que está lá na ponta. Então você consegue chegar mais longe como instituição. Mas você fica mais de bastidor. E é ok isso também. Eu acho que tem instituições que estão jogando esse jogo. Né? E muitas vezes é o seguinte, você também pode ser um cara, isso falando de fintechs até de outros bancos, que você pode ajudar a povoar o ecossistema de outros. Então, se é um banco muito focado em crédito, por exemplo, ou até mesmo uma fintech, você vai ser um cara que vai encaixar no ecossistema para ser o provedor de crédito para outros ecossistemas de outros caras. É o outro caminho. Excelente. Então, a gente tem essa possibilidade. São muitos caminhos, né? E outro que é proposição de nicho, que é você vir um cara nichado. E você pode ser os outros três também. Mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo de proposição de nicho. O BS2 agora anunciou que ele vai deixar pessoa física. Ele vai focar só em pessoa jurídica. Tanto que ele está ajudando a migrar os clientes para, se eu não me engano, para o Next. Né? Não tenho certeza aqui. Mas ele está fazendo, se eu não me engano, é o Next. Ele está fazendo uma parceria para poder migrar. Então o que ele resolveu? Vou ser um cara de nicho. Para poder ter ganho competitivo, eu preciso jogar o jogo do quê? Do banco digital, de PJ, ser muito bom nisso, se orquestrar meu ecossistema em cima do nicho, né? E eventualmente até ser tão bom em alguns produtos, por isso que eu falo que não é excludente, o cara pode jogar os três. Tão bom em alguns produtos que eu vou prover esse produto para outros ecossistemas. Né? Então, então tem essa multiplicidade de caminho para ser jogado. E o Agibank também é um cara que tem uma proposição de nicho. Né? Então a gente vê vários contornos, mas o que eu falo é o seguinte: a partir de agora, sai um pouco daquela realidade do banco. Tem a realidade sim do banco faz tudo, né? Mas abriu muita competição. Então, às vezes, por exemplo, eu como um grande banco, eu vou ser mordiscado em várias áreas que eu atuava, que eu não vou ser competitivo o suficiente. Por exemplo, daqui a uns anos, vai ser muito difícil para um banco competir para dar crédito para um restaurante, comparado com o iFood ou com o Rappi. Porque esses caras, eles têm uma massa de dados que vai além da escoragem de crédito e é em tempo real. Obviamente, a gente ainda tem o Open Banking e tudo isso que vai ajudar na informação, no histórico em tempo real. Mas a gente vai ter a condição, por exemplo, de você ver um iFood, ele sabe qual é a recorrência do restaurante, ele sabe qual a nota do restaurante. É uma customização extrema, né? Então, assim, vai ser muito difícil para qualquer banco bater eles o iFood no jogo do PJ para restaurante. Ou Ambev. Ambev também está nesse jogo, bar e restaurante. Né? Então, cara, assim, você que hoje lida no PJ e atende esse público, começa a pensar que o concorrente seu é outro. Entendeu? E que esse cara. Você está perdendo linha de crédito achando que é um outro banco. Ah, é cooperativa. Não, nem banco nem cooperativa. Exato, pode ser outro cara. Um outro player. E aí tem um ponto que eu acho que é legal também. Você trouxe agora aqui, por exemplo, da Magazine Luiza, da questão da fintechização no varejo, né? Assim, a gente vê que hoje quem oferece serviço financeiro definitivamente não é mais banco. Ok. Isso aqui, assim, eu vejo por parte do consumidor, aqui eu vou entrar agora na questão do profissional da área, tá? O consumidor, ele consome até. O crédito da Viva, ele consome um seguro da Luiza Seg, ele consome fora, mas ele não consegue enxergar que ele pode atuar dentro desse ambiente. E aí tem aquela coisa, mas Magalu não vai ser banco. Não vai ser banco, o que não significa que não vai ser um concorrente direto, né? Exato. Do que você faz. Qual que é a tua visão quanto à questão do varejo aqui no Brasil? Como que o varejo ele pode, de fato, fazer frente, tá? Principalmente no produto cartão, que acho que é onde o grande banco hoje sofre, né, com esse movimento. Eu entendo que o varejo, né, assim, eles estão numa construção disso. Daqui a pouco você vai ter, por exemplo, uma oferta de crédito do Magalu antes de você ter uma oferta de crédito decente num banco. Te mostrei aqui, né? No bastidores já. Exato. O rapaz do Itaú mandando que conta essa história, acho que é então, vale. O cliente
procurou, enquanto o banco, proposta de crédito negada, não tinha limite, cara, não preciso mais, a Magalu me atendeu. A Magalu me atendeu e aí ele fala, cara, mas que pia é essa? Isso aqui, o que você falou, né? Não é que tá chegando, já chegou, já tomou, foi embora e você não percebeu ainda, né? Pois é, e o que eu falo, antes os bancos tinham vantagem nisso aí, porque a barreira de entrada era muito alta, então era na carteirada. Então, tipo assim, ó, nenhum outro cara vai ter um produto de crédito imobiliário. A gente sempre fala nas fronteiras dos produtos mais complexos, tá? É um crédito imobiliário, é um produto, por exemplo, de investimento mais sofisticado. Mas do jeito que a coisa tá, cara, tá tudo modularizado. Então você vai no final do dia, e logo em breve, alguns caras, dependendo do nicho dele, ele vai agregar uma funcionalidade aqui, um negócio aqui, daqui a pouco ele não vai deixar de ver em nada para um banco. E na verdade, às vezes pode ter um banco ou uma corretora por trás dando essa infra. Então, assim, você nem vai saber que o banco está lá, mas ele está lá. Só que entre o banco e o cliente, não tem um funcionário do banco ali. Sim. Tá vendo? Eles estão explorando um canal diferente. Então, a gente tem que entender que existem esses contornos agora acontecendo e eles vão mudar um pouco, bastante o cenário para profissionais, vão mudar muito o cenário para consumidor. Entrar nessa parte dos profissionais que está assistindo agora a gente aqui, está num banco, está como um gerente, mas que fica falando, mas isso é a cabeça, quem tem que ver esse podcast é o meu diretor, que pode mudar alguma coisa. E então o profissional, vamos olhar para o profissional, o gerente. Como que ele se posiciona nesse cenário, o que ele busca, se ele começa a olhar oportunidade nos bancos menores, bancos digitais, e às vezes o cara ele se ilude que se o meu gerente não tá vendo, eu não vou ver. É isso. E ele tem que ver. Eu acho que é um desafio grande, inclusive, Fábio, que é desaprender para reaprender, cara. Exato. Porque agora quem tá trabalhando hoje, vem de 20, 30 anos de banco, esse cara olha pro Banco Inter e fala, cara, o intermédio não vai atrapalhar meu negócio. Esse é moda, é modinha e tal. E esse cara, às vezes, tem dificuldade maior para aprender, para entender, porque tem que desaprender para reaprender. Eu diria que são 3 casos, né, cara? Assim, eu falei que era ignorância e soberba. Tem a preguiça também, tá? Também. Então, assim, tá. Ou os 3 juntos. Então, aí mata, né? Então, assim, é muito fácil você rechaçar alguma coisa, falar que aí você tá usando o soberba ou ignorância, ou você falar assim, mas eu também não... Às vezes o cara tá tão jurássico também que ele também não tem nem... Ele tá olhando mais pra aposentadoria do que como ele vai se adaptar a essa realidade. Então, a gente tem um pouco disso também. Sim. E o nosso setor, eu falo nosso setor, a gente trabalha muito com especialista. Ele apanhou e sofreu muito com a XP. Sim. Esse bancário ainda não vai estar começando a apanhar agora, né? Isso mesmo. É uma analogia boa, porque do mesmo jeito que o cara de investimento apanhou da XP, o cara de varejo vai apanhar de todo o resto do mercado que está colocando soluções financeiras, está, entre aspas, fintechizando. Né? Então, a gente tem que analisar sempre esse cenário competitivo. E a dica que eu dou, como eu falo assim, e o profissional é meu diretor que te está ouvindo. Cara, você tem que ser dono da sua carreira. Né? E para você ser dono da sua carreira, você tem que pensar de forma própria. E eu estava falando aqui, inclusive antes de começar, pessoal, que eu acho que é um problema que eu vivenciei, que eu também sou do mercado financeiro, comecei minha carreira no Unibanco e tal, é a questão do clubismo, cara. A gente acaba caindo nisso no mercado financeiro, mas assim, a dica que eu dou, cara, seja qualquer coisa, só não seja clubista no mercado financeiro. É perigoso, porque você pode custar muita coisa. Total. Esse daí é clubismo / negacionismo. Exato. A gente vê assim, as pessoas... E quando a gente fala, muitas vezes, a gente tem... até eu falando aqui, né, que eu já trouxe nos bastidores, o quanto que eu fiquei feliz de ter aqui. Inclusive, vamos fazer uma coisa, vamos deixar aqui, né, na agenda que, a gente vai sortear 3 livros seus, cara, pro pessoal comentar aqui embaixo, tá? Show. Comentar então eu quero, a gente vai sortear, porque o teu livro é um livro capaz de mudar a vida de um cara. Boa. Como ele transformou a minha vida, assim, te acompanhando desde 2017, um pouco antes até. E assim, cara, a gente vê que as pessoas, elas são negacionistas porque elas estão perdendo não receita, não é variável, não é salário, estão perdendo emprego, estão perdendo a chance de voltar para o mercado por não querer ver a realidade. Ou por ver cara, a realidade tira ela da zona de conforto. Então a pessoa ela vai ter que se mexer para, cara, me adequar ao mercado. Deixa eu continuar como eu estou aqui agora. Os bancários deram bem, foram para XP. Né? Muitos. Em vez de ser negacionista, caramba, o que eles estão fazendo? Exato. Vou abrir um escritório, vou fazer isso, fazer aquilo. Exato. Não mapeou. Agora as pessoas vão, mas 4, 5 anos atrás. Mas aí. Mas esses daí digitais ainda estão nesse caminho. Exatamente. E aí a gente fala, por exemplo, Bruno, eu conheço, cara. Não é que eu ouço falar. Eu conheço o cara que saiu de grande banco, que era gerente PJ, ganhava ali 7, 8 mil reais. cara, eu conheço, né? Que eu ouço falar, não, eu conheço, que foi para ganhar
10, 11 mil, num banco que é 100 vezes menor do que o banco que ele trabalhava. Em 2 anos, cara, o cara saltou de 10, 11 mil para 22, 25 pau. Em agro. E ele, em agronegócio, e ele tem, cara, eu conheço o cara, ele começa com o CEO do banco, como se estivesse conversando com uma facilidade que ele não tinha para falar com o regional dele. Pois é. Esse cara não é mais um no meio de 90 mil. Esse cara é um cara que fala com o CEO e o cara que tá fazendo a vida financeira dele e muito mais. O cara tá se sentindo pertencente ao negócio, né? É bem isso. E o que eu falo assim, quando eu falo de não ter clubismo ou negacionismo, eu acho que assim, não é questão de não honrar onde você trabalha. Né? Você tem que honrar onde você trabalha, obviamente, aqui. Mas assim, eu acho que o grande problema, às vezes, a pessoa fica tão... ou papagaio de pirata repetindo o discurso que o gestor está falando e não pensando com a própria cabeça, tá? É muito importante você pensar com a própria cabeça. Eu vejo muito esse problema, seja para poder repetir que o Nubank dá risada ou falar qualquer coisa, sendo que assim, cara, você tá rindo, uma hora... já riram da Amazon lá atrás, em relação ao que eu comparei aí da Walmart, né? Quando compararam que poderia chegar aos pés e hoje é uma realidade. Então, pense isso com a sua própria cabeça, enxergue o mercado como um todo, né, com as suas próprias lentes, né, buscando também entender e conhecer, se despindo de qualquer, calçando a sandália da humildade, se despindo de qualquer preconceito, de qualquer pré-concepção a respeito do tema, porque esse que eu acho que é o grande problema. Eu acho que o problema muito tá aqui, cara, assim, é muito mais em algumas travas mentais da pessoa, seja se deixar levar com um discurso que, como a gente falou antes, assim, a instituição ela vai querer que você saiba aquilo que é necessário para você performar melhor. Mas o algo a mais que é bom para você, para tua carreira, cara, é você que tem que correr atrás, né, para poder ver possibilidades, entender o jogo que está sendo jogado, entender o que eu acabei de colocar aqui. Pô, a gente tem um campo de batalha diferente, cara. Não dá para analisar só o concorrente da outra agência ou a outra instituição financeira. A gente tem um jogo maior, com mais outros players inseridos, e que você quem trabalha no mercado financeiro é diretamente atingido por isso, né? Por essa dança das cadeiras. Como você falou, Lousada, assim, teve um momento aí da XP que teve uma onda, teve gente que riu, tem gente que só resolveu ficar puto, resolver ficar bravo com o concorrente, ou você tentar, entende o jogo, entende o que você também tem de falha, o que a instituição sua, por que a gente está perdendo? Tem que ter razão, cara, entendeu? Ou é realmente em termos de produto, ou é em termos do atendimento, ou é em termos, sabe assim, ou é porque você está só simplesmente focado em tentar bater a meta de produto XYZ e não está enxergando o seu cliente de uma forma mais holística. Tem várias razões. Eu acho que só reclamar é muito fácil. Tentar descobrir a razão do negócio, tentar olhar, afastar, ser mais estrategista, que eu sugiro assim, tá, pessoal? Olhar o campo de batalha mais afastado. Sem emoção, com razão. Exato. Sem o clubismo. Eu acho que o clubismo que eu falo assim, é exatamente esse fanatismo, essa maluquice. Usar, que ele é perfeito. Entendeu? E a gente vê muito assim, aqui, por exemplo, Bruno, grande banco. Eu sou muito grato, cara. Eu trabalhei minha vida foi só em grande banco, então eu sou muito grato, mas... a sensação que eu tenho, que é uma coisa quase que histórica, né, tradicional, vira aquele ambiente que o cara ele começa a achar que se ele sair dali, ele não pode ir para lugar nenhum, porque ele tá no maior banco do mundo. Pô, cara, minha mãe me respeita mais como filho, meu amigo me olha, e de fato, né, trabalhando no grande banco te dá essa pompa. Mas aí o cara tem medo de sair, porque o cara fala, eu vou sair. Aí tem aquela cabeça que eu falo que foge completamente da nossa, porque nós deixamos tudo para empreender. Mas tem 40%. Mas eu tava discutindo ontem, ele pegando papel antigo lá, Fábio. Cara, a gente saiu assim, cara, não tinha como... a gente saiu sem... Você vai falar a hora certa de sair, de mudar. Não tem a hora certa. A oportunidade vem, cara, abraça e você corre atrás. É a coragem e tal. Acho que a galera fica muito deitada eternamente ali no berço. Cara, mas eu vou sair de um banco com 50 mil. Cara, você nunca vai ter autonomia que você vai ter num banco menor, numa fintech, você construindo um negócio. Pensa quem foi o louco de sair de um grande banco para ir pro Nubank quando o Davi Vélez criou. Pois né? Então, e de repente, até eu quero que você até fale que eu já consumi muita coisa... Cara, assim, eu já passei noites, claro, de verdade, ouvindo vento de fora. Inclusive, me incomodo muito, Bruno, que a gente tem coisa gratuita e as pessoas não consomem. Sim. SEAB, Febraban, cara, Anumis, tem um monte de coisa legal, as pessoas não consomem. Verdade. E eu ouvi uma vez num evento de fora, eu nunca li isso aqui no Brasil,
a motivação do Davi Vélez em criar o Nubank foi a dificuldade dele no Brasil de abrir uma conta corrente num banco. Sim. É verdade isso? Eu nunca fui atrás dessa informação. Não, é verdade. E toda a experiência que ele passou na pele, na verdade ele é colombiano, para quem não sabe, né? Davi Vélez é colombiano. E aí ele veio desde a experiência da porta giratória. Eu não estou entrando no mérito, tá, gente? Porque, enfim, a gente tem questões de segurança e tudo mais. Mas desde essa experiência, a dificuldade de se conseguir abrir uma conta, então toda a jornada ele viu que era bem complicada. E aí veio oportunidade, pô. Onde tem uma dor, tem uma oportunidade. E era uma oportunidade que hoje gigantesca, né? A gente viu aí hoje no IPO, uma oportunidade gigantesca. E é bastante isso. Acho que muitos desses empreendimentos, seja a motivação de vocês também, da Yomi Banco e tudo mais, foi muito em cima de, cara, você vê uma dor. O Fábio falou no bastidores, a Yomi Banco nasceu disso, né, Fábio? Nasceu de uma ineficiência. Nasceu de uma ineficiência. Dos bancos regulação, né? Por conta a gente tem um sindicato, né, dos bancários que é muito forte. Sim. Então, se o banco ele abre um sistema à noite para treinamento, o sindicato fala, tá mandando estudar à noite. Então, por isso que eu falo, seja o gestor da sua própria carreira. Né? Então, e aqui a gente tem uma... Se a gente fala, cara, você ter plano de ação do banco, o banco te dá um intelecto ali para você trabalhar e entregar para ele. Exato. Cara, o plano de ação é teu, ninguém... Cara, você... Sai da tua cidade, você vai, sai do teu país, você estuda, você deixa noites. Cara, é tudo por você. Ninguém sabe onde você quer chegar. O teu plano, tua ambição. O banco não tem como saber. Que você deixar na mão de alguém isso daí. E agora a gente tá vendo uma oferta muito grande, cara, de consumo e de oportunidade de trabalho. E até na semana retrasada, num banco que eu tenho conta, apareceu para mim ali um experimento ali do Open Banking, né? Que eu já posso transportar meus dados, né? Posso importar e exportar meus dados. E aí eu entrei, cara, tem ali 80 instituições, sei lá. E ali foi uma prova do que é o Open Banking, né? E daqui a pouco vai estar todo mundo aí muito dentro disso, porque vai virar uma realidade, né? Sim. É uma agenda que os bancos grandes protelaram o máximo possível, né? Porque não é interesse deles, mas para nossa economia vai ser muito bom, né? Sim. Na prática, o que você acha que o Open Bank, assim, no dia a dia da dona de casa ou do bancário que está assistindo a gente aqui, o que você acha que vai impactar na prática isso daqui, cara? Open Bank, na real. A gente tem, né? Vamos ver como é que era a realidade anteriormente, né? A gente tinha uma dificuldade de mobilidade entre instituições financeiras como cliente, tá? E também aquela coisa, a instituição ela tinha que conhecer você, por mais que ele pegue todos os dados brutos a seu respeito. Tudo isso sendo uma forma ainda bastante analógica em alguns aspectos. Né? Então, o exemplo que eles usam, inclusive, no Reino Unido antes disso, às vezes o cara tinha que imprimir, botar na caixa de sapato ali, IR e tudo mais, entregar e tal, e aquilo ali que, né, documentações ou comprovantes, para começar um relacionamento. Então, startar um relacionamento sempre era muito difícil. Né? Então, esse é um problema que a gente consegue endereçar. Outra coisa é o seguinte, quando a gente tem essa facilidade de pegar os nossos dados bancários, né, e compartilhar isso, né, de uma instituição para outra com um sistema seguro, chancelado pelo Banco Central, entre instituições reguladas, né, você consegue fazer com que um outro cara te conheça mais rápido. E você não precisa virar cliente de todos os produtos dele, não, tá? Porque a grande beleza também é você, como a gente está falando que o mercado está cada vez mais modular, você pode, por exemplo, ainda ser cliente de um banco X, consumir o crédito do cliente do banco Y, porque o cara vai consumir, você vai compartilhar suas informações, seu histórico, né, os seus dados transacionais das transações que você realizou e também dos seus dados cadastrais. Esse cara te conhece mais rápido, vai ter ali um algoritmo ali dele para cuspir uma proposta mais rápida para você. E às vezes uma coisa que proativamente você não ia esperar do banco que você está sentado. Está sentado em cima dos seus dados, mas nunca, às vezes proativamente oferece um produto melhor. Então isso vai botar mais pressão para que todo mundo, as instituições também melhorem a qualidade de serviço. Com isso os custos também baixam, né? A expectativa é que os custos baixem. E aí a gente vai ter também isso impactando o dia a dia do cidadão comum. Né? E assim, a coisa mais ampla do que isso é um pouco o que eu falo do Pix. O Pix ele começou com... o Pix está fazendo um monte de coisa com o Pix. Hoje a gente só conhece o Pix, mas só com a possibilidade da gente fazer transferências com uma experiência muito melhor, em vez de agência, banco, conta, fazer até que é caro. Então, assim, era caro, agora é de graça. Antes você tinha que um monte de dados para você poder mandar um dinheiro para alguém, agora só precisa de uma chave. Super fácil. Né? E instantâneo, funcionando 24 horas por dia, fora do expediente bancário. Porra.
Tem algum incentivo para não usar? Então, começou com essa funcionalidade. Só que agora o Pix tem o Pix Saque, Pix Troco, que é de você poder transformar praticamente qualquer comércio numa espécie de caixa eletrônico. O comerciante ganha um valor por habilitar esse serviço e a pessoa não precisa carregar mais dinheiro, porque praticamente qualquer hoje comércio pode virar um caixa eletrônico. Então, contraintuitivamente, você vai usar menos dinheiro, entendeu? Vai reduzir as pessoas carregarem com dinheiro, vai dar mais segurança para um estabelecimento, porque também as pessoas podem sacar o dinheiro e ele fica com menos dinheiro ali e aquele saldo vira um saldo eletrônico para ele não precisa estar aqui carregando aquilo. Então a gente tem... Muito legal, né, cara? Não, então tem uma agenda de coisas. O Open Bank é a mesma coisa. Isso daí, na verdade, aí entra uma indagação. Será que o bancário tradicional, que a gente bate muito nesse público porque, cara, é um público que é resistente. Ele não vê que isso daí é perda de receita pro banco dele? Cara, é perda de receita. Então, assim, o banco vai ter que tirar de uma outra forma a receita para se manter competitivo, para se manter com os números que ele tem atualmente. E o banco sendo mordido em todos os lados. E complemento que ele falou, que todos os lados, tá? Então, você pega uma grade de um gerente, não interessa se ele é júnior, se ele é pleno ou sênior, tudo que ele faz tem alguém fora oferecendo. Pois melhor ou igual, mais barato, tudo, né, cara? E eu falo outra coisa, gente, assim, vamos falar de um pouco também ligado com carreira. O movimento que a gente tinha de transformação no mercado, quando eu entrei no mercado, as coisas eram muito parecidas nos últimos 20 anos que eu estava no mercado. Tá? Não tinha mudança. Não tinha muita mudança, não. Agora, vamos voltar para a realidade agora, que em 8 anos a gente tem uns caras que saíram do zero para um IPO para valer mais do que Itaú. Tá? Como é que é os próximos 10? Me diz o que você acha que é os próximos 10? É impossível prever um ano, quem dirá, né? Os próximos 10, cara, então assim, mais... é a hora que a dança das cadeiras acontece, as coisas mudam de posição. Pra quem estiver pronto. Pois é. E muita gente, Bruno, infelizmente vai sair do mercado e não volta mais. Porque esse mercado precisa de pessoas hoje. Tá muito o cliente dinâmico. precisa de pessoas diferentes. Sim. Né? Então, quando a gente fala isso daí, é muito complexo você falar assim, mas o fulano passou a ser inútil. Mas a partir do momento que ele não faz aquilo que o processo espera dele, ele tá fora do jogo, né? E eu consigo entender o quão difícil é para quem é das antigas, porque assim, você via as coisas demorando para mudar. Então você meio que enrijece, né, seu mecanismo. Você está acostumado a fazer as coisas de um jeito. Você meio que se sabota de querer fazer do jeito novo, entendeu? Porque é natural do ser humano, sabe? Muitas vezes, principalmente para a maioria do perfil das pessoas, de querer dançar a dança nova. Porque você está tão satisfeito ali do teu trono da dança velha que não faz, que é um trabalho que também exige você baixar a tua bola, você diminuir a sua soberba, você se colocar numa posição de aprendiz eterno, né? Assim, eu acho que esse é o grande ponto. Antes a gente fazia um mestrado, uma pós-graduação, aí engavetava aquilo, não, sou pós-graduado. Cara, você é pós-graduado há 8, 10 anos atrás, cara. Você acha que dá para aproveitar do que você aprendeu ali? No mercado financeiro, nada. Não dá, cara. Mudou tudo. Então, assim, olhando para frente, é muito importante as pessoas terem essa noção de que se 8 anos tanta coisa mudou, a gente vai ter uma reconfiguração absurda daqui para frente. A gente vai ter, sim, você vai ter que saber o que é Open Banking, isso vai bater na tua porta. Você vai ter que entender melhor o Pix, você vai entender que a instituição vai perder receita. Porque, assim, até quando a gente tinha TED e tudo mais... E, assim, esse aqui é o grande ponto. Porque a TED, o custo mesmo dela, se eu não me engano, é em torno de 40 centavos ou menos. O negócio foi só subindo. Os bancos colocaram esses valores altíssimos. Só que eram poucos caras, né, que tinham que fazer esse jogo. Aí o Pix, ele é uma rede que é interoperável. Então, você vê ali, tem fintech em cima disso, tem banco aqui em cima. Então, é muito mais competição. E é dinheiro de fintech para banco, de fintech para fintech, banco para fintech. Então ele flui de várias outras formas. Então isso forçou, assim, e já é de graça. Então, cara, desculpa, você perdeu aquela barreira que existia, que só deixava você fazer esse tipo de serviço no horário que era conveniente para o banco, no horário comercial, que é o horário que tinha, mas a infraestrutura tecnológica evoluiu e hoje é gratuito e o tempo todo. Pede receita. Open Banking vai tirar receita. Onde é que eles vão ter que encontrar essa receita? Fazendo outras coisas, como tudo que eu citei. Povoando o ecossistema de um outro com um produto específico, por exemplo, criando um white label de crédito para outro, orquestrando seu ecossistema e trazendo outros produtos, até não financeiros, que ele vai ter uma receitinha. Né? Vamos dar um exemplo bem breve aqui do Itaú. O Itaú agora ele tem um produto já há um tempinho chamado iPhone para sempre.
Parece um produto financeiro, mas é um produto não financeiro, cara. Sim. Porque ele tá te fidelizando num celular. O cara às vezes pensa 2 vezes em sair do banco porque ele tem esse programa. E ele não vai encontrar isso em outro lugar. Cara, o Banco Inter oferecendo games agora. Assim, é muita coisa. Isso, cara. Banco não é só mais banco. Varejo não é só mais varejo. Exato. Tudo é tudo. E aí a questão até, Bruno, que eu vou aprofundar um pouquinho mais. A gente está entrando aqui no assunto do Open Bank, legal. Só que o poder, tá tudo falando aqui de dinheiro. Estão falando de dinheiro. Cara, o poder de compra sai do dinheiro. Quando você fala de blockchain, criptomoeda, então, de finanças descentralizadas. E que pese que nós temos uma infraestrutura muito diferente aqui em São Paulo e um estado, por exemplo, vamos falar do interior do Maranhão, cara, interior de São Paulo, e não é diferente, são outras realidades. Sim. São Brasis diferentes, né? Em que pese isso daí, como que você consegue entender e ver, por exemplo, essa questão do 5G, da descentralização das finanças, como que você consegue ver isso aqui no Brasil, num curto e num médio prazo? Legal, a gente tem, e acho que é bom a gente destacar um pouco de como o mercado financeiro se ampliou, tá? A gente tinha aqui só uma rota do mercado financeiro, é o tradicional, tá? Banco, era só aquela coisa. Só um caminho, uma condição muito confortável para quem estava estabelecido, era super difícil você virar um banco, você tirar a licença bancária e tudo mais. Então era só uma rota, tá? E também a rota de tecnologia também era meio padronizada, ali eram os mesmos provedores praticamente para todo mundo. Você não via um diferencial absurdo de uma instituição para outra, né? Era tudo meio pasteurizado ali. Então a gente tinha essa rota, né? Obviamente a gente também tem um Brasil que tem suas desigualdades, a gente tem o norte que às vezes é desassistido com algumas coisas, então, enfim, a gente tinha um momento que era muito parecido de uma forma geral que oferecia de infra. A gente chegou num momento também que a gente começa a evoluir muito em termos de infra e de tecnologia e de regulação, e aí a gente começa a ver isso aqui crescer e multiplicar. E aí a gente tem um trajeto em separado aqui que é o mundo cripto, que é uma outra realidade, que é uma coisa à parte desse mercado tradicional. Que está crescendo, mas aqui está crescendo igual um câncer maluco aqui, porque ele vai para todo lado e é desenfreado. E uma hora vai ter que encontrar, que é um pouco da aposta que eu tenho de tendência para o ano que vem, que é fechar o gap entre o mercado cripto e o mercado financeiro tradicional. Isso vai ter que acontecer. Isso vai acontecer porque está gritante. A alternativa que o cara tem, por exemplo, de investimento cripto com algumas modalidades de finanças centralizadas, é um esculacho para o que a gente vê no mercado financeiro tradicional. Não dá para um gerente de investimento, que é cara, sentar na mesa e vai tomar um banho de um moleque de 17 anos, cara. Porque o cara vai falar umas coisas que o cara vai até ficar com dor de cabeça. Já está acontecendo. Então, assim, vai ter que fechar esse gap. Mas, voltando, a gente tem esse mercado crescendo, e aqui a coisa crescendo desenfreadamente. E nivelando o nível de competição. Então, quer dizer, às vezes uma fintech não está deixando nada a dever com um banco. Às vezes, assim, cara... E tudo está virando comoditizado. Então, uma conta... Faz sentido cobrar tarifa de conta quando um cara oferece uma conta de graça ainda com experiência melhor? Então, dinheiro burro. E assim, o cliente não é trouxa, cara. Você precisa de discriminar. É o dinheiro... Isso é um corte. A gente precisa... O Gabriel, já pega aí, Gabriel. Corta bem... Porque a gente fala isso hoje, cara. Então, aqui nos bastidores. Não faz sentido... um cliente ser cobrado por R$90 ao mês, 80. Pô, é o Netflix, cara. Para ter uma conta... E essa conta ser gerenciada por uma pessoa que só vai te ligar para te pedir capitalização, cara. Parou. Então, assim, isso aí, ó, o R$90 é o Netflix, o Spotify, é um monte de coisa tangível que faz sentido pro cara. Então, o que eu falo, não faz sentido. Então, tudo comoditiza. E aí, tende a zero alguns produtos e você tem que jogar algo mais. E aí que eu falo de novo, qual é o grande diferencial de um cara igual o Nubank? Cara, o brand, a marca que estão construindo, porque tudo isso não é comoditizado, não é facilmente replicável. Entendeu? A forma como você trata o senso de pertencimento, tudo isso que você faz, uma tribo que você constrói ao redor de uma marca, isso ninguém te rouba, ninguém te tira. Né? Então, assim, mas vamos lá. Tanto que, assim, falando de tarifa, de ninguém é otário, mas para poder pagar tarifa é muito fácil você sair fora. Às vezes você não sai por comodismo, preguiça, qualquer coisa. Mas no final do dia, quando você vê, por exemplo, o BTG Pactual Digital, eles estão com. E outros caras, tá? Mas eu dou nesse exemplo que eu lembrei mais fácil. Eles têm um valor de tarifa, mas eles falam exatamente o que ele está entregando. Inclusive, falam assim, olha, você paga um valor, mas você vai ter relatório de research, você vai ter não sei o quê, você vai ter não sei o quê. É uma cobrança inteligente. Não, faz sentido. Pô, você me dá pacote. Sentido. Cara, você me entrega, mas você me explica o que você está entregando. Agora, não me fala que você está cobrando só para uma conta e para um cara ficar me ligando, me perturbando, cara, todo dia. Ou para mandar um e-mail só quando eu estou tirando meu dinheiro e me levando para XP.
Você tá entendendo? Isso aí. Pô, então é isso que eu tô falando. Então, voltando, assim, a gente tem esse mercado que tá ficando comoditizado e tal, mas está abrindo para vários lados. E a gente tem esse aqui que tá crescendo desenfreado, uma hora eles vão se encontrar. Mas muita coisa disso aqui é padrão, mas tem umas pimentinhas que vão adicionando, tipo 5G e tudo mais, que aí são coisas de infraestrutura um pouco mais pesada, que em alguns lugares vai demorar mais para chegar e outros não. Mas de forma geral, aqui tá bem pasteurizado. Por exemplo, o cara pode usar um 3G, 4G, por exemplo, numa região mais remota, e às vezes está valendo mais a pena para ele ser cliente do banco do varejista mais conhecida lá dele, porque é mais conveniente para o cara, é mais fácil, ou até da Casas Bahia, da Bank, que é o produto da Casas Bahia, porque o cara se sente mais à vontade dentro da loja dos Casas Bahia com atendente do que num banco. Então a gente tem vários contornos, mas o que eu falo cara, a gente está nessa realidade com um mercado que saiu, que era só uma semente crescendo aqui, que só tinha um caminho, e agora virou uma árvore assim que está indo para vários lados. Né? Então, assim, hoje a sensação que eu tenho, você até me complementa, tá? Eu me corrige. É que todas as instituições, bancárias ou não bancárias, quem está no meio financeiro, quem está nesse jogo, vai brigar pela principalidade, né? Trazendo ali o máximo possível um ecossistema que antes era inimaginável. E hoje, ele sai do ecossistema financeiro, como a gente falou aqui do próprio Itaú. Ele vai para algo que a pessoa não vai viver sem, que é o celular. Pô, aí o Banco Inter pega e ele fideliza o cara, porque o cara tem uma base, cara, de jogos um valor muito acessível. Então, assim, cada um vai ter uma forma de falar, se conectar com o público e ter a principalidade desse público, né? Sim. E no Open Bank agora também, a gente caminha muito a largos passos para uma customização extrema, né? Sim. De produtos e serviços. Acho que em relação a crédito, garantias, deve mudar a forma de se ter garantias. Talvez seguro, que é um mercado ainda em amadurecimento, acho que precisa de customização, né? Isso é muito distante, Bruno? Você acha que agora já no começo do Open Bank a gente deve sentir frutos realmente reais disso? A gente já vai colher isso muito em breve, tá? Eu acho que tem uma customização da instituição oferecendo um produto e tem a customização de eu como cliente escolhendo o mix do que eu vou compor para fazer o meu banco próprio, entre aspas, né? Porque você vai poder também consumir de vários caras diferentes e vão ter alguns caras especializados em ser o quê? A interface que vai juntar tudo isso. Então, por exemplo, não sei se alguém já usou o aplicativo do Guia Bolso aqui, né? Que ele juntava a informação de várias contas num lugar só. Pode ter caras outros, com cara de gestor financeiro. O Guia Bolso é o Open Bank na pura essência, né? Ou um cara com uma cara de gestor financeiro que vai fazer isso, ou até mesmo os aplicativos dos bancos que vão ter que comportar isso. Então, por exemplo, do aplicativo do Itaú, eu vou poder consumir produtos de outros bancos. O Itaú está comportando isso, já se joga dados de outros bancos. Não só dados, mas consumir produtos. E aparecer lá e você fazer a interface. Eu escolhi a interface do Itaú porque é melhor para mim. Consegue já. Tá frente, então, eu ia falar do Itaú, aí eu não falei o banco, ele falou, então eu vou falar. É o Itaú mesmo. Aqui menos rabo preso. Não, sim. E assim, e outra, cara, eu gosto muito do Itaú. Assim, eu gosto muito do banco. Acho que é um banco que tá da frente dos demais. Mas assim, eu acho que isso pode ser feito por todos. E é o que falou, agora é uma casinha de parede de vidro, cara. Você tá vendo o que o teu vizinho faz. Então, antes o cliente não tinha acesso. Exato. O cliente não tinha nem confiança, né? Porque fala, cara, mas eu tô fazendo coisa que eu nunca vi aquilo ali, vai que... O cliente começa a ter acesso à informação. Eu acho que, cara, a gente vai viver uma ruptura talvez nunca vista antes, né? Sem dúvida. E vai ser mais acelerado ainda do que a gente viu até agora. E que eu falo, essas grandes instituições, cara, elas estão sentadas no status quo, no dinheiro, ainda no market share, que ainda é muito maior. Mas não se iluda, isso muda muito rápido. No meu livro eu mostro uns dados da The Economist que mostra a participação dos bancos no mercado financeiro como um todo e está caindo. Estão perdendo para quem? Para fintech, para empresa de pagamento e para todos os outros caras que estão prestando serviço. O Open Banking no Brasil está sendo feito de uma maneira muito estruturada, sadia, né? Assim, eu até mencionei o desinteresse dos grandes bancos, que é comercial nisso acontecer, porque de fato não tem num mercado que tem 4 fatias no bolo. Bom, tem 5 fatias, 4 fatias tá com a gente aqui. Cara, não interessa entrar um monte de gente querendo dividir esse bolo. Então, assim, não me interessa. Mas entrando, a gente vai ver assim, os bancos vão também ter que se reinventar, enfim, né? Mas o Open Banking agora, na prática,
Cara, ele também vai, de certa forma, trazer para os grandes bancos alternativas, como você falou, de buscar outras receitas, porque nós temos 40 bilhões de pessoas sem relacionamento bancário no Brasil, né? Sim. É muito alta a grama também, né, Bruno? Aqui. Sim, e o que você falou, né? São, vamos lá, 4 fatias do bolo, eu diria 5 fatias do bolo, que tem um tamanho X. Da forma como vai entrar com o Open Banking em todos esses outros competidores, vai ser um bolo bem maior. Que vão ter muito mais fatia. O bolo cresce, por quê? Porque os serviços financeiros chegam em pessoas que não tinham esse acesso. E outra, vai ter também cada instituição vai ter apetite para poder atuar com um cliente diferente. A gente já tem hoje alguns players focados em negativado e outra coisa. Então vai ter galera, algumas instituições que vão construir um ecossistema que faz todo sentido para um cara da base da pirâmide, um cara mais simples, né? E que vai transcender, por exemplo, às vezes um cara mesmo que é de um varejista, né? E todo mundo em certa medida consome, né? Nem que seja uma comida, um básico, né? Se esse cara tiver vantagens, tendo sua conta digital lá e ainda ganha desconto para poder fazer sua compra, porra, e aquilo que faz sentido pro cara. Não faz sentido pro Lousada, nem para você, mas pode sim fazer sentido para aquele público. Então, você tem alguns caras já focados em certos públicos e esse mar de possibilidades novas de produtos, soluções customizadas que vão surgindo. Né? Acho que no começo assim, o cara ele se alinha com aquela instituição que já tem um prato feito mais com a cara dele, né? Um prato que já é pronto, mas que já tem a cara dele. E aí quando ele sofistica, ele vai entender que com o Open Banking ele tem à disposição um buffet que ele pode montar do jeito que ele quiser. Ele chega lá, bota aí, gosta disso, não gosta daquilo, bota tudo no prato dele. Né? O desafio para muitas instituições às vezes você tem um prato feito tão bacana que faz muito sentido o cara fideliza naquele prato feito. Né? E não tem esse interesse de ficar misturando feijoada com sushi. Mas tem gente que gosta. Se gosta, respeita. Perfeito. E você comentou, até trouxe para nossa conversa aqui o tema cripto. Como você tem estudado esse tema? O que você vê de tendências? Você falou até que vai juntar todo esse ecossistema. Sim, então, sim. A gente tem... O que você está vendo nesse universo cripto? Bom, para começar, assim, cripto é uma nova classe de ativo. Não tem como não olhar. Assim como commodities, renda fixa, a gente tem várias classes de ativo. Né? Então não tem como a gente ignorar que existe essa classe de ativo chamada cripto agora. Né? A gente já tem um movimento, algumas instituições participaram aí no ETF, né? Quando a gente teve aí o lançamento de ETF baseado em cripto, né? Que é fundo lançado em bolsa. E aí a gente teve muitos bancos que às vezes, muito gerente que às vezes engoliam um discurso de ter que jogar pedra, ter que voltar agora e estar oferecendo esse produto pro cara e ter que desdizer aquilo que ele falou antes. Você tá entendendo? Então, assim, não tem como ignorar. A gente tem uma nova classe de ativos, então, e ele precisa ser na análise de portfólio, logo, e aí você vê até grandes provas, CFA já está incorporando cripto e tudo mais na parte de alternative investments e tal. Então, assim, você começa a ter... não tem como deixar de olhar. E aí a gente começa a ter outras possibilidades de finanças descentralizadas, que é você não ter um intermediário. Então você basicamente ali faz um empréstimo, você remunera seus criptoativos baseado em um pool de outros caras que estão dispostos a te remunerar para poder ter acesso àquilo, e aquilo tudo é regido por contrato inteligente que trava teu dinheiro e depois libera teu dinheiro depois de um prazo. Então você tem uma espécie de, entre aspas, diria, uma renda fixa baseado em criptoativos. Então a gente tem todo um universo disso aí para poder explorar. Não dá para hoje você fingir que não quer ou não olhar, ou pior, jogar pedra porque você não entende. Aí você fala que é coisa de marginal. E esse discurso hoje tá cafonérrimo, não dá para falar isso mais, tá? Que é moeda de bandido ou qualquer coisa, porque não cola mais, tá? A gente já passou dessa fase. Porque o próprio banco que você está trabalhando, muitas vezes, ele pode ter participado do lançamento do ETF, você tá lá tendo que, na beira, vender isso. Mal sabe que tá vendendo também. Então é isso, assim, eu acho que... Essa conversa aqui, na verdade, a gente... Quem não segue, acho que é uma loucura não te seguir. Quem não te conhece, mostra essa falta de atenção ao mercado, mas já te conhecendo, te seguindo, isso fomenta muito nossas ideias aqui. E eu, Fábio, a escola, a gente tem a percepção... não sendo apocalíptico, que, cara, realmente está chegando o fim da jornada de muita gente. Só que essa conversa ainda traz ainda mais tempero para essa nossa conversa, porque assim, talvez, cara, esteja muito mais breve do que nós imaginávamos. Porque assim, a gente está falando de coisa de meses para tudo isso acontecer. Sim. E de fato, cara,
que você falou, já está acontecendo, né? Já está acontecendo. E eu não julgo, cara, sabe por quê? Eu já fui do outro lado, igual você, igual a galera que pode estar assistindo. E o que é o lance? Eu sei como funciona isso. Mas eu sempre fui um cara muito curioso e gostava muito de outras coisas. Então é outro papo. É a pequena diferença que faz toda a diferença. Então esse é o grande ponto. Mas qual que é? Às vezes, cara, a gente tá no batidão do nosso dia a dia, no moedor de carne, que eu chamo, né? Que você não consegue olhar. Você tá dentro de um trem, lendo um jornal ou digitando, você não tem nem tempo de olhar, que você tá rápido e a paisagem está trocando ali o tempo todo. Você não tem essa condição. Então é um pouco da realidade de muita gente está no mercado. Às vezes você sabe, cara, as coisas estão movendo rápido, né? Mas você não tá parando para olhar pela janela. Quão rápido tá e para onde está indo. Né? E é muita coisa para processar. Eu falo isso porque eu faço parte de uma bolha de gente que vive disso e pesquiso isso. Mas assim, como o nosso papo, provavelmente a gente falou aqui de coisas que muita gente aqui não tinha noção. Falar assim, cara, tem mudando muita coisa. E às vezes ele encontrava assim, ó, até ele enxergava até aqui. E aí na conversa ele pode ver até aqui, de falar, caramba, tem tudo isso aqui ainda a onda, você achou que a onda é assim, a onda é um puta de um tsunami aqui, entendeu? E que se você não estiver preparado para encarar isso, você vai ser engolido. Então a gente está entrando um pouco nessa realidade, muito acelerado, não culpo, não julgo, mas eu falo, cara, você tem que ficar ligado. Assim, eu entendo a realidade sua de ter que encarar tudo isso e equilibrar esses pratos. Mas se você não faz nenhuma gestão ativa da sua carreira, você faz a gestão da carteira, você faz a gestão da carreira e também não olha para tudo isso que está acontecendo, me desculpe, mas uma hora você pode ser surpreendido, como a gente já viu muitas outras aí não é surpreendido, profissões. Não é surpreendido. Porque na verdade, o mercado dá sinais, né? Tudo acontece. Nada acontece do nada, né, Bruno? Acontece rápido, mas não acontece do nada. Eu tenho uma frase que eu uso até muito nas minhas palestras, que é do Ernest Hemingway, de um romancista norte-americano, que ele tem um livro que ele fala de um diálogo de dois personagens lá, e um explica para o outro como é que ele faliu. Aí falou assim, foi aos poucos e depois de repente. Então, o que é isso? O que quer dizer isso? Né? A gente tem... As coisas nunca são de um dia para a noite. Elas dão sinais. É pouco a pouco e depois de repente. É para tudo. É você ver um movimento de locadoras. Né? Sempre fala de blockbuster, mas vamos falar de locadoras mesmo. Estavam aí e você via que tinha uma coisa acontecendo. E aquilo lá estava perdurando, e de repente, pum, sumiu. Você não olha, você não acha. Parece que foi de repente. Não foi, cara. Essa construção, essa coisa está dando sinal um tempão de que ele está acabando. Então, essa frase de assim, como você faliu, pouco a pouco, depois de repente, é um pouco dessa realidade, inclusive para quem trabalha nesse mercado financeiro. É de você saber o que está acontecendo, você vê. O Nubank não vai dar nada. Pum, tá aqui, hoje lá tocando sino. Não vai dar nada. Daqui a pouco, sei lá, compra um outro cara que você nem imagina. Então, assim, cara, é isso. Sempre esfregando a cara sua e não é de repente. Você lembra que você ridicularizou, você minimizou. Agora, quem sabe, você pode até estar trabalhando lá ou ver um amigo trabalhando. No nosso mercado tem a questão da certificação, que é regulatório, que já estamos avisando há um bom tempo que vai haver demissões. E estão postergando. Então imagina ir para um papo de fintech, que aí não é só uma CPA 10, em uma semana você tira. O CPA 20, em 15 dias você tira. Fintech não, tem toda uma construção, tem que escutar bastante, ler bastante, entender as dinâmicas. Então tem esse primeiro passo ainda que a gente sofre, que é a certificação. Sim. Que é parar 15 dias para estudar. Então olha o desafio que a gente tem pela frente. O que é bom para um lado, para quem estuda esse mercado tem um campo aberto, e ruim para quem não se atualiza. Tem um ponto, tem uma coisa que chama lifelong learning. Enfim, aprendizado contínuo, né? Aprendizado contínuo, exatamente. Eu estou usando o termo errado aqui, mas enfim. Lifelong learning. Lifelong learning, exato. Então é aprendizado contínuo. Então, você nunca vai parar de estudar, cara. Então, assim, na carreira antiga... Ainda mais esse mercado nosso, Bruno. E assim, vocês já passaram por isso, certamente que vocês também... Tem um tempo de, às vezes até mais do que eu tenho. Eu entrei em 2008 no mercado financeiro. Mas assim... A gente entrou em começo de 2007. Então vamos lá. Vocês não lembram quando a gente tinha aquele gerentão jurássico que ia fazer uma prova pro CPA 10, o cara fazia reclamando, xingando tudo, porque era exigido isso aqui. Continua. Do cara sentar. Continua sendo. Não. Eu achava que só tinha naquela época, porque eu saí do front. Semana passada o sindicato estava cobrando o Itaú porque tinha várias denúncias que o banco está cobrando CPA 10.
Ah, meu, você tá de sacanagem. Eu juro né? por Deus, minha filha. Eu postei inclusive lá. Então o para, sindicato né? foi cobrar É Itaú isso. porque a denúncia que estão exigindo CPA 10. Então, assim, pensa comigo, o cara tá acomodadão, aí quando ele tem que sair um pouquinho da zona, tira um CPA 10 aí, aí o cara vai xingando e tal, e aí ele faz aquele estudo e parou. Ah, você vai tentar uma 20? Ah, não, tá, pô, não precisa disso, né? Pô, eu não vou virar gerente de investimento, sei lá, na época os caras achavam que tinha essa imagem, essa pecha, né? Mesma coisa, cara. Pode, né? Então, assim, é aquilo, cara. Então, e o cara, o que é o lance? O cara só se preocupava em estudar porque ele era muito obrigado. Era obrigado e nem dava demissão. O cara é obrigado, pô, faz aí e tal. Aí vai. Então, assim, hoje não, cara. Se você dorme no ponto e não se atualiza o tempo todo, essa parada te engole, cara. E mesmo que não tenha certificação com obrigação, cara, teu cliente te consome. O mundo te O consome. cliente tá o mais mercado preparado que você espera. muitas vezes, cara. O cara te dá um, Ó, baile. Isso daí, cara, a gente fala, Bruno, assim, é um discurso nosso de todos os dias. Cara, é um discurso de todos os dias. Assim, aqui, eu acho que o grande legado aqui que a escola tenta deixar é a informação. Aqui, metade do time nosso, Bruno, é conteudista. Cara, eu não tenho um dia na minha vida, segunda a segunda, que eu não leia ou ouça, cara, 3 horas, pelo menos, de mercado. Porque, assim, uma vez alguém usou isso daí, não sei se foi o Fábio, alguém próximo usou, e eu gravei isso pra vida. Se você pegar um médico e colocar ele no Big Brother, cara, na fazenda ali, ele ficar 4, 5 meses, ele vai sair, cara, um médico. Vai continuar ali, cara, fazendo o que ele deve fazer, se atualizar uma coisa pequena ou outra. Se você pegar alguém que trabalha no mercado financeiro, colocar 4, 5 meses no Big Brother, na fazenda, ele sai e vai ter que se atualizar um monte de coisa. Porque, cara, muda o mundo em 4, 5 meses. E a gente tá vendo um mundo, um mercado financeiro, cara, repleto. Eu vou falar pra você que é em escala de 50%, não é pouca gente não. Que tá nessa fazenda, nesse Big Brother há 18, 20 anos. Sim. Que eles estão aqui fora, mas não estão aqui fora. Eles não estão vendo as coisas. Estão vendo. Eles têm como ver, mas escolhem não ver. Você falou da CPA, a gente fala todo tempo com gente que, cara, mas o banco vai mandar embora que tem CPA 20. Ah, mentira, esses querem vender curso. Cara, nosso curso da CPA 20 é R$39. Assim, Eu sou de uma época que era mais caro, assim, tá? Pra fazer, tá? O faturamento da escola não depende do curso da CPA 20. Isso aí. O cara não é terrorismo nosso. Aí o cara perde emprego, cara, ele tem que tirar a filha da escola, ele tem que, de repente, cara, refinanciar um imóvel, um carro. E ele fala, cara, vocês tinham razão. Cara, a gente tá alertando, porque a gente ouve isso. Bruno, cara, o que a gente tá falando aqui nos bastidores, semana passada tava no Modal com um sócio-diretor. Cara, a gente tem acesso hoje a muita gente que é vice-presidente, instituição menor, com presidente, com CEO. Então a gente ouve, cara, nos bastidores, coisa que não pode dar na rede social. Mas você sabe como funciona, se tá, um cara super bem relacionado, cara, os bastidores falam, isso aqui é pro povo ouvir, isso aqui é real, ó. É assim, assim. A gente tenta falar e, cara, é o que você falou, clubismo. Sim. Mas eu tô 15 anos. Cara, o banco pode te mandar embora, porque tem alguma regra que você vira... E outra coisa, as pessoas mudam também, cara. O gestor trocou o gestor, o cara te achou acomodado, ou até em outros casos não vai com a tua cara. Assim, a pessoa sempre vai achar que não foi com a cara dela, né? Não vai achar que é porque a culpa é dela de estar escorado, né? Então, assim, a coisa muda, cara. E é aquilo que a gente falou, assim, hoje em dia não tem como, com tudo isso acontecendo... Pô, imagina quem tá aí há 8 anos letárgico aí, acordou, no meio que abriu. Tem cara assim, cara. Sempre tem. Em algum lugar você vai encontrar um cara que assim, o cara faz questão de ser limitado, e limitação em relação a isso, ser medíocre, na verdade, é de você usar pouco seu potencial. Você é um ser humano, uma máquina pensante, você pode fazer um monte de coisa, você vai se ater ao mecânico, tipo, a coisa mecanizada do seu trabalho, para. E você tem que ter a indignação de você saber menos que o cliente. Eu almocei durante muito tempo no restaurante aqui em Santana, que é de uma japonesa, Keiko. E assim, ela é um restaurante pequeno, cara, familiar e tal. E depois que eu saí de banco e tal, eu tava com um escritório em Santana na época, antes de ir no banco. E eu fui almoçar com ela, isso 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Fui almoçar com ela e ela falou, vem cá rapidinho, faz uma pergunta. Ela começou a falar, Fundo Verde, fundado em macro, uma senhora de 78, 79 anos. Ela não é uma investidora. Sim. Ela não é o Luiz Barsi. Sim. Ela tem um restaurante, tal, ela tem o capitalzinho dela. E ela assinava, eu vou até falar aqui, assinava na época Empíricos, Research, estou falando. Então, ela
assim, cara, ela viu, olha, não tô entendendo onde tá meu dinheiro. Vou só assinar um relatório. Como que ela interpretou? Não, a gente não sabe, mas ela foi me perguntar do fundo que, cara, a maioria dos bancários não conhecem. Nunca viram a carta de gestor. Daí você pega e você fala, caraca, essa cliente, ela vai falar com um bancário tradicional, o cara nunca ouviu falar. Ela nunca mais quebrou, cara. Quebrou ali um elo de confiança, porque ela não vai ter como deixar R$1 dela no banco, cujo o gerente sabe menos do que ela. Cara, é muito complicado isso, porque assim, o cargo chama especialista. Você tá vestindo um jaleco de especialista. Sim. E você não tem. E aí também você tem que entender se faz sentido pra você também. Porque às vezes, você. Perfeito. Às vezes você não curte. E normal, cara. Assim, pode ter. O mercado financeiro é muito amplo, pode ter outras coisas que você se encaixa. Mas se você tá pegando aquela profissão, você só tá pega seguindo. os benefícios também. Também. Esse que trava. Esse é o problema. Mas, cara, se você tá pegando uma posição de especialista e bota esse jaleco, no mínimo você tem que estar consumindo tudo que você pode. Você tem que realmente ser alguém que gosta de fazer. Primeiro, pra sua vida ser mais leve, tá? Você tem que ser um cara que gosta de ler isso aí e tudo mais. E também, cara, porque uma situação mais broxante que tem, mais desesperadora, é você tomar um baile do cliente, cara. Totalmente. E assim, não tem como meter um embromation, porque tem o YouTube. O cara abre o YouTube e ele vê um Thiago Nigro ou qualquer cara e aí, acho que tem uma coisa mais desesperadora do que essa. É o cara olhar pro mercado e o cara não entender onde que ele pode se encaixar. Tem isso também, cara. Então, porque assim, cara, isso deve ser muito complicado. Verdade. Eu sempre tive uma preocupação, acho que por isso que a gente acaba se juntando a pessoas que pensam parecido contigo, né? Sim. Assim, a gente. Aqui a gente tem um monte de mente inquieta. Então, eu sempre fiquei pensando, falei, cara, se eu tô aqui hoje, se der errado, onde que eu posso correr, cara? Sim. Eu tenho que saber isso aqui, eu tenho que ter um plano B. Você tem que se entender, se conhecer. Eu tenho que saber como que funciona o meu banco daqui pra cima. Sim. Eu tenho que saber, cara, segmentação. E hoje tá tudo muito fácil, cara. Hoje tá tudo muito acessível. Então, assim, é o que você falou, cara. Entra aquela coisa lá de trás. Tem a soberba, tem a desinformação e tem a preguiça. A preguiça, cara, ela é letal. A preguiça é letal. Totalmente. E assim, não tem mais esse espaço pra esse cara mais. Né? A gente fala dos nossos amigos lá da Black, lá, o bancário obsoleto não tem espaço, cara. Assim. Acho que não tem. Acho que com toda essa competição que a gente está falando, todos esses caras, assim, já a competição por si só já vai fazer com que alguns grandes players tenham que diminuir de tamanho, que não faz mais sentido. Tá? Então você já encara isso. E segundo, na competição só vão sobrar os melhores. E esses caras vão ser disputados. Você prefere ser um dos melhores e ser disputado, você tem que falar, cara, eu tô jogando um jogo sério, não dá pra jogar várzea mais, porque o mercado não é mais várzea. Até mesmo quando tinha, era mais precário uns anos atrás, e aí até suportavam uns caras assim, ou às vezes um cara é assim porque ele é concursado, e aí o cara tá lá amarrado lá e não vai sair mesmo. Mas, cara, pensa com você com plano de vida, você como ser humano no planeta Terra. O público também tá sentindo isso. Pro cara, acho que pro ego do cara perder emprego ou ser descomissionado, tá ali. Que o cara também sente Também sente, cara. Então é o que eu falo, assim, a gente tem que ter essa visão ampla, ter curiosidade pra vida, tá? Pra vida ter graça mesmo. Eu acho que assim, se você não tenta buscar entender o que é da tua área, do teu ofício, é teu ofício, cara. É aquilo que você faz pra viver, é aquilo que põe comida dentro da sua casa. Caramba, se você não tá fazendo teu olho brilhar, teu coração brilhar, pode ser ou muda, ou sai disso, ou descubra um lugar onde faça mais sentido, onde você seja mais provocado intelectualmente. Porque às vezes tem esse negócio, às vezes é questão de tribo, tá? E aí que eu também sempre sou muito. Já fizeram várias perguntas. Bruno, se você estivesse começando agora, você faria carreira em banco ou em fintech? Cara, vamos voltar à conversa aqui. Não é bem assim. A gente tem que buscar estudar as instituições, entender os ambientes, porque cada lugar é um lugar. Se você tem condição de entrar num lugar onde você vai aprender bastante, que você vai, você vai abrir teus caminhos, a coisa vai fazer sentido, é uma coisa. Também se você está num ambiente onde você sente que tem uma liderança que apoia, que faz o pessoal crescer, também é outro caminho. Se você detecta que essas coisas não estão ajustadas, cara, o mercado é muito amplo. Se você é bom, tá fazendo o teu melhor, que também às vezes as pessoas se enganam, as pessoas têm uma tendência de achar que são melhores, que estão fazendo mais do que de fato estão fazendo. E aí, então você, fazendo essa autoanálise, entendendo isso, tem espaço pra caramba pra gente boa, né, Ronaldo? Você é um cara melhor do que ninguém sabe disso. Né? Acho que assim, até uma coisa, Bruno, que isso foi bem, não é pra carreira, é pra vida, né? Assim, mas vamos falar aqui de trabalho. Você tem que saber que problema que você consegue resolver.
Se você não souber responder, hoje se um banco te contrata, que problema você resolve? Se você não conseguir responder isso aqui, você é robotizável. Exatamente. E tudo que puder ser robotizado vai ser porque é a eficiência financeira que todo banco busca. Eu lembro bem, Bruno, que eu trabalhei durante um pouco menos de um ano na mesa de crédito do Bradesco, no primeiro banco que eu trabalhei. E eu olhava, cara, eu tinha acabado de entrar no banco, eu olhava aquilo e falei, cara, precisa disso. 850 pessoas para analisar crédito, veículo, moto. Olhava aquilo ali, cara, falei, eu não entendo muita coisa, mas eu acho que não precisa disso. Porque eu via o cara com 10, 15 anos de banco, pegando o telefone, ligando pro cliente para ver se era o cliente ou não. Ele só fazia isso da vida. Sim. Eu olhava, analista de crédito sênior. Cara, o cara sênior faz isso. Olha aí. Aí, ligava pro cara, Bruno, tá? Qual é o teu nascimento? Nome da mãe, do pai, tá? Então aí eu olhava, falei, caraca, né? E aí quando vinha um balanço, um balancete, um NRE, o cara não lia. Falei, cara, o cara sênior tá fazendo isso. Bruno, era 850, cara, hoje é 100 caras. E os que ficaram, inevitavelmente, ficou ali quem? Assim, sem exceção. Cara, o cara que é obrigado e sabe ler um balanço, um balancete DRE, sabe de que... Tecnicamente, o cara realmente entende contabilidade, é bom, entende gestão de risco, entende de segmentação do cliente. Porque, cara, não fica. Não é uma fica, peneira, é uma fica. peneira. E aí você fala, será que o Itaú precisa? O banco é gigantesco, cara. Acabei falando bem do Itaú, da estrutura. Será que o banco precisa de 94 mil funcionários hoje? Porque ele faz? Eu acho que não. Eu já vi a live da direção falando que eles vão investir muito na questão também do atendimento digital, virtual. Então, assim, eu volto a dizer, as pistas estão sendo dadas o tempo todo. E se o cara não se ligar, o da agência, de repente, ele vai, ele recebe o cliente, ele ensina o cliente a tecnologia, para a tecnologia substituir ele. Mas isso é normal, é um processo de transição. Né? Assim como se a gente parar para olhar também, e extrapolando um pouco isso, pode levar mais tempo, mas a gente hoje tem um cara que guia o Uber. Daqui a um tempo, a gente vai ter um carro autônomo, a gente vai estar desintermediado essa relação. Né? Então, durante esse tempo serve para muitas pessoas como um ganha-pão, mas vão ter que surgir outros caminhos. Então, o caminho mais maluco que está surgindo agora é o tal do Play to Earn, que é a gente que joga hoje alguns jogos baseados em blockchain e ganha um token, esse token tem dinheiro, vale dinheiro e esse cara tá ganhando dinheiro. Então, assim, exemplo, né? Tem até uma que eu também fiz num painel de um evento que eu mediei, de um case lá das Filipinas, o salário mínimo das Filipinas é $100, tá, por mês. E aí, o que tem lá? Existe um jogo chamado Axie Infinity, que é um jogo também que você... Antigamente você pagava para jogar, né? Inclusive você compra skin de jogo, você compra roupinha e tal, você gastava. Agora você ganha para jogar. E você ganha uma moeda do jogo e essa moeda tem valor fora do mercado. E aí agora tem uma família com 4 pessoas que fica lá revezando para jogar o mesmo jogo, esse Axie Infinity, né? Sem parar, e que consegue fazer mais de $400 por mês. De $100 para poder estar trabalhando aí e $400 para você estar jogando o jogo. Então, a gente está entrando na realidade, pessoal, vamos extrapolar um pouco mais, jogar um pouco de futurismo também. Vai ficar difícil você também, até para as posições pouco mecanizadas, seja um atendente de McDonald's, como é que você vai convencer um cara a virar hambúrguer no McDonald's se ele pode jogar um jogo na casa dele e ganhar uma grana? Como é que você convence? Quem falou disso essa semana foi o Andrigo. Ele é jogador, camisa 10 do Guarani, falando disso. É isso. Ele tem esse Play to Earn. Ele e aí, de NFT, falando de tudo. A gente fala da cabeça diferente, né? Um cara que ele é jogador de futebol profissional. Pois é. Ele tem uma média salarial, jogou titular no Guarani, renovou agora, né? Inclusive, para alegria, te pediu ele no São Paulo, mas o Guarani renovou. Um cara que tem, assim, uma condição muito boa para a média brasileiro. E, cara, ele tem CPA 20. O Andrigo, olha lá, ele veio aqui, até trouxe a camisa pra gente. Cara maravilhoso. Ele tem lá, atleta profissional e tal, CPA 20 na bio dele. Então, ele é um cara que ele tá pensando o quê? Pô, ele falou aqui até uma frase, vê se você lembra, Fábio, que ele falou que era... que o atleta de alta performance, ele tá entre cara, eu não lembro, mas assim, entre a glória e a desgraça, assim. Ele tá entre o melhor momento da carreira dele e a aposentadoria, porque ele pode ter uma lesão, cara, e assim, acaba tudo. Então, ele pensa no dinheiro, ele cuida. Cara, o cara, ele posta conteúdo sobre, cara, NFT, sobre blockchain, criptomoeda, cara, ele postou e comentou aqui sobre jogos.
E eu falo, cara, é uma necessidade de vida, porque você tem seu dinheiro. Sim. Independente se você é de um banco ou não, você tem seu dinheiro. Sim. E outra, você tem que você não pode ser um otário que fica fora de toda a conversa. Cara, isso daí é ruim, é triste. E aí eu falo, as pessoas mais interessantes são essas, que tem curiosidade, que tem repertório, que fala que busca outros assuntos. Acho que o grande problema mesmo, você, como eu volto a falar, como ser humano aqui, com a dádiva da vida aqui no planeta Terra, se ater ao medíocre, ao limitado, entendeu? Sendo que tem tanta coisa que a gente pode explorar, seja para tua carreira, para tua própria vida. Então é louco isso daí, cara. É uma coisa que não é fácil, não é fácil entender. Tem uma questão que eu ia trazer no começo até, que acho que para contextualizar também, para a gente já estar um horário um pouco adiantado. Muita gente fala de Open Bank, aqui a gente recebe algumas perguntas. Na verdade, eu gosto muito de receber pergunta, cara. Quando eu recebo pergunta, eu falo, tento responder, quando eu não sei, eu vou atrás. E receber pergunta, não tem pergunta besta. Existem perguntas que elas, cara, se não forem respondidas, elas vão gerar maiores dúvidas e as pessoas têm que perguntar. Acho que quem está em rede social como a gente tem o prazer e até a obrigação de responder. Eu sempre respondo, mas... Cara, as pessoas têm muita dúvida sobre o conceito do Open Banking e de Open Finance. Sim. Como que você pode trazer para um leigo o resumo do que é a diferença de um para o outro? Beleza. Bom, Open Banking, a gente está falando desse compartilhamento de dados, ele acontecendo circunscrito à realidade bancária, entre entes regulados pelo Banco Central. Né? Então, a gente está falando de... que foi o que já aconteceu em outros países. No Reino Unido também teve essa realidade. Quando a gente fala de Open Finance, a gente está falando de um outro estágio mais amplo, né? E que ele abarca o mercado financeiro como um todo. E ali a gente tem o Open Bank, ou seja, os bancos, a gente tem o Open Insurance, que são as seguradoras, as empresas do mercado segurador, InsurTechs também. E também o Open Investment, que também vai abrir também as empresas de investimento, previdência, fundos e todos esses caras abrindo. Na verdade, previdência fica no Insurance. Então, Open Finance é um estágio mais amplo da gente ter essa mesma benesse, nessa possibilidade, né, digital, de eu pegar minhas informações e compartilhar com outros entes em troca de um benefício. A gente já faz tanto isso, né, no dia a dia nosso, mas com coisas com benefício tão pequeno. Né? Quantas vezes você já não compartilhou seus dados no Facebook, por exemplo, para ganhar, para descobrir com quantos anos você vai, com a cara que você vai ficar mais velho, essas porra, quantos anos você vai casar, vai divorciar, morrer, e você deu um monte de informação ali. E recebeu algo muito pequeno. Agora, você ter essa realidade no mercado financeiro, com um dado sensível, que é o financeiro, fazendo isso num ambiente regulado, entre entidades reguladas, é outra coisa. E você pode ter benefícios mais tangíveis, que é o quê? É uma taxa melhor, uma experiência melhor, é um acesso a algo que você não tinha. E isso começa no banking e agora ele vai para o finance, que é o mercado financeiro. Eu fiz essa pergunta porque entra muito no que a gente fala sobre a questão do mercado ser muito além de bancos. Né? Sim. A gente fala com o público aqui de banco digital, de banco tradicional, banco de investimentos, cooperativa, de corretora, de research, de FinDic, de securitizadora, fintech, enfim, InsurTech, e a gente fala, e assim, só que agora, cara, não é mais a questão de você falar de futuro, não, acho que eu desde moleque eu ouço do futuro, cara, pela primeira vez o futuro chegou, parece, assim, o futuro agora chegou para valer, né? Sim. E isso, Bruno, falando agora na pele do consumidor, cara, isso vai ser muito bom pra gente como usuário, assim, para benefício. A gente tem visto assim, hoje a gente tá falando aqui, beleza, é um país que tem uma inflação que tá alta, mas tem um cenário internacional que todo é afetado pela pandemia, mas, cara, hoje tá muito mais fácil as coisas. Sim. Né? Hoje tá muito mais fácil. E acho que a gente tem que antes de pensar em nada, pensar como que nós, como sociedade, nos inserimos nisso também. Né? Porque assim, a gente está vivendo, eu vejo ainda, eu vou agora renovar o seguro do meu carro. Cara, eu ainda acho assim um absurdo. Por exemplo, assim, fora do país eu tenho mais acesso a isso. Aqui no Brasil ainda estou amarrado em fazer um seguro que eles estipulam para mim. Eu tenho que segurar o que a seguradora quer. Não tenho essa liberdade de escolher, entendeu? A gente fala muito de investimentos aqui. Cara, eu acho que vai ser um dos grandes saltos de democratização dos produtos de investimentos, né? Vai ser essa questão do Open Finance, né? Sim. E aí vai fazer que o especialista ele seja cada vez mais importante. Porque Exato. assim, o especialista, como você bem disse, ele é obrigado, cara, a saber muito. Ele é obrigado. Então vai ter um mercado, já tem um mercado, vai ser maior ainda,
que falta gente para trabalhar. Tem muita gente certificada. A gente vê coisas aqui, Bruno, que você falou agora, usou o exemplo daquele cara lá de 2007, 2008, que o gerentão, mesa de madeira, era meio que era o rei do pedaço. E assim, hoje você vê, cara, isso acontecendo ainda. E a gente tá falando assim, cara, de coisas que elas não tem mais espaço para você falar assim, não, já chegou, agora ou você vai ou você vai. Sim. Porque se você não embarcar nessa, cara, talvez você nunca mais tenha condição de embarcar. E sabe qual é o lance, pessoal? Muitas vezes você não vai ouvir ninguém dentro do banco falar disso pra você. Nem gestor, nem ninguém. Sabe por quê? Porque muitas vezes a galera tá vivendo a sua vida ali. Vão atrapalhar, inclusive. O Fábio fala muito bem isso daí, que às vezes a melhor forma do gestor ajudar é não atrapalhar. Porque tem cara que, se você for falar em tirar uma certificação, tudo, o cara fala, não, pô, é bobeira, não tira. Eu já passei por isso, uma situação super imbecil, estudando para ser FEI. Do cara chegar, entrar lá e tipo me esculhambar na hora de almoço tá fazendo isso. Isso. Então assim, eu acho que a gente tem que ter uma a gente que sabe a gente tem que ser o senhor da nossa carreira, né? Tem que ser gestor disso. E volto a dizer, tudo isso que a gente está falando, né, que muita gente pode achar que é um terrorismo danado, e as pessoas geralmente não vão falar isso na agência, ou na plataforma onde quer que você trabalhe, porque ali o game é focar naquele resultado. Cara, o negócio tá vindo. Tá vindo, vai te atingir. Tá vindo não, tá aí, né? Vamos falar que tá vindo não. Tá já aí, atingiu muita gente. Já bateu muita gente, vai bater mais, tá? E tudo isso que a gente colocou aqui na mesa de variável vai se somar para bater ainda mais forte. Então, prepare-se, não nada apocalíptico, mas uma coisa de evolução mesmo da sua carreira. A tua carreira está evoluindo, você tem que evoluir junto com esse momento. Tem boa para você. Tem muita. Esse cenário antes. Brunão, deixa as tuas redes sociais, fala... Primeiro, reforçando, a gente vai sortear, tá? 3 livros. Cara, eu vou sortear O Fenômeno Fintech, que é o primeiro livro do Bruno, tá? Porque aquele livro ali, acho que faz mais sentido você ler aquele primeiro livro para depois ir pro segundo. Sim. Então, eu vou sortear 3 livros, tá? Aí você deixa aqui, eu quero, tá? Deixa embaixo, compartilha esse vídeo com amigos, com colegas, grupos. É um vídeo de todos os podcasts que eu gravei até aqui, todos são muito valiosos, mas é um que eu queria muito ter gravado e com toda certeza vai ter outros pra gente entender, que é um assunto que não acaba nunca, né? É um assunto pequeno. Mudando. Mas fala, Bruno, os seus livros, conta um pouquinho da sua novidade também, onde que as pessoas encontram. Maravilha. A gente aproveita e também deixa na descrição aqui o link para compra do seu livro, tá? Show. E fala nas redes sociais. Maravilha, pessoal. Bom, eu tenho 2 livros. Um é o Fenômeno Fintech, que eu lancei em 2020, que conta muito dessa história de como a gente chegou até aqui. Um pouco da história do mercado financeiro e com a entrada das fintechs. A Nova Lógica Financeira, que é o último, que eu lancei em novembro agora de 2021, ele já fala de uma boa parte do que a gente falou aqui, desse novo momento onde caras de fora do mercado financeiro estão no mercado financeiro e como os bancos vão jogar esse jogo. Então, é um pouco de, não vou dizer que é futurismo, é o agora, mas pós o movimento das fintechs. Por isso eu recomendo, de fato, a leitura primeiro do Fenômeno Fintech e depois da Nova Lógica Financeira. Minhas redes sociais, eu falo muita coisa no LinkedIn e também no Instagram, estou usando o Twitter cada vez mais, mas enfim, todas as minhas redes é Bruno E de escola, V de vida, Diniz, com Z no final, mas se você digitar Bruno Diniz, por exemplo, no LinkedIn, vai ser muito fácil. Se você digitar Bruno Diniz Fintech, acho que só vai aparecer eu lá. E é isso, assim, um prazerzaço, foi muito, muito bom estar aqui com vocês. A gente já está planejando esse papo há um tempão. Eu já fiquei muito feliz de coração. Foi uma alegria. Aqui, eu repito, acho que... Deixa aqui uma coisa, todo mundo fala, mas como que você se alimenta? Cara, todos os dias eu posso estar posso estar com dor de cabeça, posso estar com pressa, sem pressa. Eu tenho ali 10, 12 sites que eu todo dia entro pra ver, eu preciso ver o que tá acontecendo. Cara, quem comprou quem vendeu pra quem tá bem, quem não tá, quem morreu, quem nasceu, tudo. Sim. E, assim, sem dúvida, a referência que eu tenho primária é você pro assunto tecnologia e inovação no mercado financeiro, né? Então você foi o meu grande start lá atrás e eu falo,
seguindo hoje o Bruno, você praticamente anula a necessidade de acompanhar outras. Claro que você tem que buscar, mas o Bruno ele traz ali muitas coisas que alimentam por inteiro assim, a tua necessidade de entender esse assunto, tá? Eu sou colunista também de alguns lugares, eu acabo colocando, enfim, tudo nas minhas redes. Então eu tenho uma coluna na Exame, que eu falo de inovação no mercado financeiro, tem uma na Numis, né, que é da Febraban, que eu também falo mais sobre bancos digitais, e na Cointelegraph, que é um portal internacional, mas tem também a versão brasileira que fala de cripto. Então, geralmente onde eu escrevo lá também eu jogo nas minhas redes, então é uma forma melhor de centralizar os conteúdos que eu produzo por ali. Bastante coisa. Muito Obrigado, bom. Viu, Bruno? Prazerzaço, obrigado, Lousada. Fábio, um recado para essa galera aí, você como especialista, o Fábio, vou contar uma curiosidade, ele é não que possui, porque, cara, não faz sentido o cara ficar atualizando tudo, mas em nível de aprovação, ele é o maior aprovado em certificações do Brasil. Ele fez a escadinha desde o CPA10 até o CFA, né? E posso conversar com o Bruno aqui, ô Fábio? Que recado que você dá pra galera? Isso é bom até para validar, porque a gente sempre traz esse discurso. A certificação não é o fator que vai mudar a sua carreira. Você vai ter a certificação e precisa de muito mais. Ah, mas quem fala isso não tem certificação, tá? Então eu tenho aqui e desvalido as minhas. Isso que é o legal de trazer. Então acho que até para trazer um recado bacana, que a gente até falou um pouco sobre isso, é você treinar sua capacidade de raciocínio, tá? Que eu acho que para mim é o principal fator. E aí eu trago até a questão das certificações mesmo. Tem certificações que você não precisa estudar tanto, tem outras que são mais difíceis, como por exemplo o CFA. Pô, o CFA eu treinei minha capacidade de raciocínio absurdamente. Porque eu olhava o negócio e não entendia. Olhava ali, eu lia 5, 10, 15 vezes, procurava em outro site e aquilo que me faz crescer. Eu não fiquei esperando, acho que vai vir a informação. E aquele negócio... E ninguém vai te cobrar um CFA, né? Ninguém vai te cobrar, porque isso não é uma coisa que você precisa prestar. É um cara que compete muito com ele. Aí você chega na cabeça, você fica... Caramba, não entra na minha cabeça isso. Aí você olha, aí você vai tomar um café, depois você volta... agora eu entendi. Tem gente que no primeiro já começa já não entendeu, caramba, isso aqui parei, não é pra mim. Então, capacidade de raciocínio é o que muda o jogo das pessoas. Até porque nem todo mundo tem facilidade, né? Também tem um esforço pra conseguir isso. Sim, né, eu como eu estudava muito, falava você gosta de estudar. Não, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar videogame. Eu estudo porque é a melhor forma de eu crescer na vida, de eu gerar valor. É a educação. Exatamente, porque assim, é um exercício. Estudar, é um exercício, né? Então, o que você tão falou esforçado agora... como o Cláudio de Barros fala, tão esforçado quanto você ir todo dia na academia. E eu vou até trazer assim uma coisa de bastidores, é claro que a gente não tem como trazer, mas eu lembro que uma vez em Santa Catarina, a gente estava lá, o pai do Fábio, o nosso sócio Paulo, ele tem uma cobertura muito gostosa lá e, cara, eu tive que fazer o favor de ficar até as 3 da manhã lá, na cobertura, 40 graus lá, eles foram dormir lá, cara, não aguenta nada, não. Aí eu fiquei conversando com o Paulo, que o velho gosta, cara, ele fica lá na madrugada e ele começou a contar do Fábio e do Paulo, que é o irmão do Fábio, né? Paulinho. E ele começou a chorar, cara. Ele assim, contando assim que falou, o Fábio, ele ia viajar com a Ica, com a mãe do Fábio, e o Fábio ficava, cara, estudando. E ele não se incomodava, mas eu ficava triste, assim, por não ter ele. Aí hoje eu vejo que foi uma coisa boa pra caramba, né? Eu falei, cara, então isso daí, o que ele falou, não é fácil você se dedicar. Não é fácil você falar não pras... A gente tá falando também que o cara não precisa viver, né? O cara tem que viver, mas é escolher evoluir. Evoluir é uma escolha, cara. Sim. Evoluir é o tempo que você pega, 24 horas para todo mundo, o tempo é finito. Mas você tem que saber onde você coloca melhor, né? Então a gente vê aqui muita gente que entra no nosso programa, que vem do zero. Cara, o esforço, ele vence talento. Sim. Assim, tem cara que é talentoso pra caramba, que é preguiçoso. E o cara trava. Tem um cara que é mais esforçado, o cara vem, consome e vira monstro, cara. E esses caras estão brilhando muito, né? Com certeza. Então, muito bom, Fábio. É o meu recado de hoje. Muito bom, parabéns, cara. E Bruno, agora eu vou deixar um recado. Eu deixo um recado, 2 recados. Eu quero que você deixe um recado para quem não está assistindo como consumidor e esse mesmo recado para quem quer realmente construir ou continuar no mercado financeiro. Bacana. Você falou que, evoluir é uma escolha. Agora eu digo que evoluir é uma necessidade, tá? Boa! Porque a gente não tem, olhando para quem trabalha no mercado, acho que não tem espaço para aquela realidade que a gente falou, daquele cara que, ficava chateado de ter que estudar, de ter que
aprender, de ter que estar conhecendo coisas novas, né? Ou era só quando o banco obrigava? Não tem essa. Você precisa para você mesmo. Então isso é muito importante. Nunca pare. É lifelong learning que a gente tem que falar aqui, que é muito importante. E para quem é consumidor, ter a certeza de que você já está encarando várias alternativas diferentes em relação a produtos e serviços. Você vai encontrar ainda mais. A gente tem ainda algumas vivências para ter em relação ao Open Banking no dia a dia das pessoas, né? A gente viu o Pix. Pix foi um ano, cara. Ele completou um ano em novembro, né? Novembro de 2020, novembro de 2021. Um ano disso. Mudou o Brasil. Sabe? Mudou o hábito de consumo do Brasil. Mudou o vocabulário. Né? Então, imagina as outras. Um ano de Open Banking também, o que não pode fazer? Então, e de outras coisas que estão vindo mais. Então, real digital. Então, gente, primeiro tenta entender tudo isso, porque logo ele está aí na tua porta. E assim como o Pix, ninguém sabia o que era, chegou e tomou espaço. Antecipe-se, porque muita coisa legal vai pro teu dia a dia aí acontecer. E prevenir é melhor que remediar, né? Sem assim, dúvida. Quem entende antes, desfruta antes também, né? Certamente. É isso aí. Pessoal, Bruno, obrigado mais uma vez, tá? Pelo convite aceito, por ter passado aqui esse momento com a gente, cara. Pô, grande valia, tá? Reforçando, a gente vai sortear 3 livros do Bruno. Coloca aqui embaixo, então, eu quero. Vamos pensar como que a gente faz sorteio, mas pode pôr aqui que a gente grava lá e posta no Instagram. Vão ser 3 sorteados, tá? A gente entra em contato para pegar os dados. E outra coisa, Bruno. Vamos deixar um compromisso aqui, cara, de 2022 você aparecer mais vezes também, porque aqui tem um contato, esse contato próximo é muito bom, tem ideias aí, pessoal saindo do forno também, e o Bruno com toda certeza vai estar junto, tá? Obrigado por tudo, cara, parabéns pela tua história, parabéns pelo teu legado, tá? Que você continue aí fazendo esse trabalho, não somente profissional, social também, que cara, é incrível, é magnífico, tá? E, Fábio, obrigado mais uma vez obrigado por estar com a gente aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pelo tempo concedido, tá? Espero que gostem. Siga o Bruno no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Twitter, né? Twitter, tamo lá. Não tá no TikTok, Bruno? Eu tenho uma conta, mas não tô produzindo conteúdo, mas em 2020 isso vai mudar. Beleza, então. Pessoal, é tudo muito obrigado. Muito obrigado por tudo, pessoal. Estamos juntos. Valeu, pessoal. Valeu, abraço. Tchau, até mais.